Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Belomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Olá, meu nome é Juliana e hoje vou apresentar o artigo original do tema central, que é a ascite. O artigo tem como tema e em título em português ascite sódio sérico como marcadores de aumento de mortalidade em lista de espera em crianças com insuficiência hepática crônica. Esse estudo ele foi publicado em outubro de 2013 por um grupo brasileiro na American Association for the Study of Liver Disease, que é uma revista que tem um fator de impacto registrado em 2021 de 17,2. Bom, inicialmente, por definição, a ascite é a complicação mais comum da cirrose. Em adultos, ela está associada a 50% de mortalidade em 5 anos, e isso se o paciente não for submetido a um transplante hepático previamente. Na maioria dos pacientes com cirrose avançada, há o desenvolvimento da hiponatremia e vai levando à expansão do volume do líquido extracelular, juntamente com o aumento da retenção renal de sódio, o que vai determinar 25% de probabilidade de sobrevida em 1 ano. A hiponatremia no paciente pré-transplante. Em pacientes adultos e pediátricos, há um aumento da mortalidade na lista de espera quando associados à presença de hiponatremia. E o debate para melhorar as atuais políticas de alocação no fígado por meio dos níveis séricos de sódio está em grande parte restrito ao sistema Model for End-Stage Liver Disease, o SCORE-MELD. E esse score ele é classificado para pacientes adultos. A hiponatremia no paciente pré-transplante. Em pacientes adultos e pediátricos, há um aumento da mortalidade na lista de espera quando associados à presença de hiponatremia. E o debate para melhorar as atuais políticas de alocação de fígado por meio dos níveis séricos de sódio está em grande parte restrito ao sistema Model for End-Stage Liver Disease, o SCORE-MELD. O Pediatric End-Stage Liver Disease, o SCORE-PELD, é um score de gravidade da doença desenvolvidos para crianças com doença hepática terminal. Ele foi derivado e testado estatisticamente em um grande banco de dados multicêntrico. É um valor numérico similar ao MELD, o score que eu mencionei anteriormente, porém para crianças menores de 12 anos. Dos dados utilizados para o cálculo desse score estão bilirrubina, albumina e RNI. A bilirrubina vai medir a eficiência do fígado em excretar a bile, a albumina vai medir a habilidade do fígado em manter a nutrição do paciente e o RNI vai medir a função do fígado com respeito à produção dos fatores de coagulação. Anterior ao PELD, a gente tinha o score de Child-Turcotte-Pugh e o estudo de Molotoc e colaboradores. Estes levavam em consideração parâmetros subjetivos como a presença de ascite e a encefalopatia. O Molotoc e colaboradores era mais específico para crianças, mas foi desenvolvido em uma coorte menor de pacientes em um único centro, isso quando comparado ao SCORE-PELD. E o objetivo desse estudo, então, foi avaliar os fatores associados ao aumento de mortalidade em lista de espera nos pacientes menores de 12 anos. Entre os dados demográficos e laboratoriais, foram avaliados no momento da listagem do paciente para transplante hepático a presença da ascite e as concentrações séricas de sódio que foram confrontadas com as variáveis da fórmula utilizada no SCORE-PELD. Esse é um estudo retrospectivo de pacientes pediátricos com cirrose listados para o transplante de fígado. Os locais de estudos que foram abrangidos foram os hospitais da Grande São Paulo, Hospital Sírio-Libanês, Hospital AC Camargo e Hospital Infantil Menino Jesus. Esse estudo ele abrangeu o período entre outubro de 2000 a fevereiro de 2012. E a coleta e análise de dados foram realizadas com a aprovação dos comitês de ética dos hospitais. Dos pacientes estudados, 553 pacientes menores de 18 anos foram listados para o transplante nesses hospitais. Os pacientes dos 3 centros foram avaliados e acompanhados pela mesma equipe médica durante todo o estudo.
Os pacientes que preencheram os critérios de inclusão foram monitorados até o transplante ou até o óbito, ou então censurados em 90 dias. A indicação de transplante de fígado com doador vivo nesse estudo foi a disponibilidade do doador, uma vez que o paciente tinha indicação de substituição do fígado. O transplante com doador vivo não se restringiu àqueles com características que sugeriam um mau prognóstico, como a presença da hiponatremia, ascite refratária ou pacientes com altos scores de PELD. Uma análise de sensibilidade foi então realizada, excluindo os pacientes que foram submetidos ao transplante com doador vivo. Dos critérios utilizados nesse estudo, foram incluídos, então, menores de 18 anos, aqueles que eram candidatos ao pré-transplante e que tinham um diagnóstico prévio de insuficiência hepática crônica. Foram excluídos todos aqueles que não tinham diagnóstico de insuficiência hepática crônica, ou seja, com insuficiência hepática fulminante, neoplasias hepáticas ou doenças hepáticas metabólicas não cirróticas. Das variáveis analisadas, dos dados não laboratoriais estavam idade, sexo, o diagnóstico então de doenças hepáticas colestáticas versus as não colestáticas, a presença de ascite, a ocorrência de peritonite bacteriana espontânea, a PBE, e o score PELD. Das variáveis analisadas laboratoriais estavam albumina, bilirrubina total, a relação normalizada internacional, o RNI, a concentração sérica de sódio, creatinina e ureia. Todos esses dados laboratoriais foram coletados dentro de uma semana após a listagem. Das variáveis analisadas, então, dos pacientes que foram listados e receberam um transplante antes da introdução no sistema PELD, que foi em julho de 2006, os valores de PELD foram calculados retrospectivamente usando dados coletados a partir do momento da listagem. E o score PELD foi calculado com a fórmula padrão. A hiponatremia nesse estudo foi definida com concentração sérica de sódio persistentemente, ou seja, acima de uma semana, com níveis séricos abaixo de 130 mEq por litro. Em relação à avaliação de ascite nesses pacientes, eles foram submetidos a uma ultrassonografia abdominal para o diagnóstico da ascite antes da indicação do transplante. A presença da ascite ela não foi quantificada, apenas descrita como presente ou ausente. Traços de líquido livre ou ascite mínima foram incluídos no grupo de ascite. Os pacientes então foram submetidos à punção abdominal, seguindo as diretrizes do International Ascite Club Consensus de 2000. O diagnóstico de PBE foi baseado na contagem de neutrófilos no líquido ascítico, ou seja, acima de 250 células em milímetro cúbico, conforme determinado por microscopia. Em relação à análise estatística desse estudo, uma análise de risco proporcional de Cox univariada e multivariada foi realizada e o modelo de risco proporcional univariado de Cox das variáveis preditórias foi realizado. E aquelas consideradas significativas dos níveis alfa de 0,05 foram selecionadas para análise multivariada. O modelo multivariado final foi obtido por um método de seleção direta e o critério para inclusão de variáveis foi assumir um p-valor abaixo de 0,10. E o teste exato de Fisher foi utilizado para comparação das proporções. A estatística C foi calculada para avaliar a capacidade discriminativa do sódio sérico em predizer a morte. A análise de sobrevida foi conduzida de acordo com as estimativas de limite do produto de Kaplan-Meier e os subgrupos de pacientes foram comparados usando um teste log-rank bilateral. E o software utilizado é esse que está na tela. Dos resultados encontrados no estudo, dos 553 pacientes que estavam listados na lista de pré-transplante, 522 foram inclusos e 31 foram excluídos seguindo aqueles critérios que anteriormente eu mencionei. Dos resultados encontrados, na amostra, 56% eram do sexo feminino, 66% tinham idade abaixo de 1 ano, 40% foram identificados com ascite, e 6,1% com PBE, pelo menos uma vez durante o estudo e avaliação. 6% foram classificados com hiponatremia e o score PELD mediano desse estudo foi com valor de 13, com um p-valor abaixo de 0,001.
Dos resultados encontrados nesse estudo, em relação aos diagnósticos para causa de insuficiência hepática crônica desses pacientes, 72% apresentavam atresia biliar, seguidos de deficiência de alfa-1 antitripsina, com 10% do resultado total, em menor valor, 0,3%, doença de Wilson. Das causas de óbito na lista de espera foram, em maior parte, por sepse, ocupando 44,33% do resultado total, e insuficiência hepática progressiva com 19,7%, em igual valor, 16,4%, hemorragia digestiva e hemorragia pulmonar. E outros motivos foram 3,3% dos pacientes. Foi realizada uma análise multivariada de riscos proporcionais de Cox, considerando todas as variáveis estatisticamente significativas na análise univariada, exceto o score PELD. Então, tiveram significância estatística no modelo final, ou seja, um p-valor abaixo de 0,05, e foram associadas ao risco de morte em até 90 dias após a inclusão do paciente na lista pré-transplante os seguintes parâmetros: idade, a presença de ascite, o RNI, a bilirrubina alterada e os níveis de sódio. Quando o sódio foi estudado como uma variável contínua para cada unidade de aumento da concentração sérica de sódio, houve uma diminuição de 4,1% no risco de morte, assumindo um p-valor de 0,03. Da análise das variáveis na associação com mortalidade após o ajuste do PELD, a ascite teve significância estatística no modelo, assumindo um p-valor de 0,023. Já o sódio apresentou um nível de significância limítrofe, com um p-valor de 0,057. Em relação à comparação com o teste de log-rank bilateral, a sobrevida do paciente estatisticamente significativamente menor, ou seja, num período de 90 dias, em pacientes com hiponatremia, assumiu um p-valor de 0,001 e em pacientes com ascite no momento da listagem, assumindo um p-valor de 0,001. Dos 522 pacientes, então, inclusos nesse estudo, foram submetidos ao transplante 39,7% da amostra e desses totais, 90,8% receberam transplante de doador vivo e o restante recebeu o transplante de doador não vivo. Da amostragem, então 60,3% não receberam o transplante e estavam no final, na conclusão desse resultado, 80,6% ainda aguardando o transplante. 19,4% foram a óbito. Uma segunda avaliação, excluindo os pacientes que receberam o transplante de doador vivo, foi novamente avaliada, então com um novo N de 334 pacientes. Aí foi realizada então uma análise de risco proporcional de Cox univariada e multivariada. Usando o modelo univariado, assumiram o p-valor abaixo de 0,05 os seguintes parâmetros: idade, ascite, bilirrubina total, albumina, RNI, sódio sérico e presença de peritonite bacteriana. No modelo multivariado, assumiram um p-valor significativo os parâmetros de idade, ascite, bilirrubina total, albumina e RNI. E o que esse estudo traz como discussão, então? O desenvolvimento dos scores MELD e PELD respeitou a ideia de que o prognóstico do paciente é uma consideração importante na alocação de um recurso escasso. E a implementação desses scores representou um avanço na alocação de fígados dos doadores falecidos. Na literatura, muitos autores abordaram o fato de que o score PELD calculado determinava a alocação de órgão com apenas 50% dos casos. No entanto, o score PELD provou diminuir as taxas de mortalidade de crianças à espera de um transplante de fígado. Na literatura, há a afirmação de que a mortalidade na lista de espera em 6 meses e 2 anos na era PELD foi de 15% e 18% respectivamente. No presente estudo, a mortalidade em lista de espera de 90 dias foi de 11,6% e a maioria dos transplantes pediátricos foi de doador vivo. Parte da razão para o alto número de transplantes de doador vivo é o baixo número de doadores adequados, pela correspondência de tamanho na faixa pediátrica, e o subótimo de doadores ideais que são apropriados para a divisão do fígado.
Essa situação torna, então, o transplante hepático pediátrico no Brasil comparável ao que ocorre nos países orientais, em que a maioria dos transplantes também é realizada com doadores vivos. Diante desses achados, a partir da discussão sobre a importância da presença, da avaliação da ascite e da hiponatremia no contexto adulto, esse estudo confronta as variáveis que podem impactar a sobrevida na lista de espera com as utilizadas para o cálculo PELD. Em relação à presença de hiponatremia e ascite, a maioria dos pacientes com hiponatremia, 79% nesse estudo, apresentou ascite. Então, as duas variáveis são expressão de que o metabolismo do sódio adoecido, que ocorre no paciente com cirrose avançada, em adultos e em crianças. Os pacientes pediátricos com ascite desse estudo apresentaram taxa de mortalidade entre 19,7% contra 6,4% naqueles sem ascite, com 90 dias após eles serem listados na lista pré-transplante. No estudo de Molotov e colaboradores, eles identificaram 4 fatores de risco associados à doença hepática progressiva antes do transplante: a história de ascite, a bilirrubina indireta acima de 6 mg por decilitro, o colesterol abaixo de 100 mg por decilitro e o tempo de tromboplastina parcial prolongado acima de 20 segundos. A análise estatística aqui apresentada corrobora a importância de 3 das variáveis estudadas por Molotov e colaboradores. Porém, os pacientes desse estudo foram censurados apenas a 90 dias, semelhante ao que foi exposto durante o estudo PELD em 2002. Kim e colaboradores demonstraram que a adição de valores séricos de sódio ao score MELD melhorou a predição de sobrevida de pacientes à espera de transplante hepático. Leis e colaboradores relataram que o impacto da hiponatremia era maior se a bilirrubina estivesse baixa, enquanto em pacientes que já estavam doentes com bilirrubina acima de 20, a hiponatremia não conferia riscos maiores. Carey e colaboradores foram os primeiros a relatar o impacto negativo da hiponatremia na sobrevida pré-transplante na população pediátrica. Porém, essa coorte era pequena, de 94 pacientes, e a concentração sérica de sódio abaixo de 130 representou um risco 8 vezes maior de mortalidade no paciente pré-transplante. A expectativa era que a adição da hiponatremia ao score PELD pudesse melhorar a precisão na previsão da mortalidade nos pacientes com doença hepática terminal. As variáveis importantes associadas à diminuição de sobrevida nos pacientes que aguardam na lista de espera do transplante hepático, a presença de ascite e a concentração sérica de sódio estavam presentes nesse estudo. Embora a ascite seja um parâmetro subjetivo durante a avaliação do paciente para o transplante de fígado, a sua importância ainda não pode ser negligenciada. Valores mais baixos de sódio sérico, geralmente presentes em pacientes com doença hepática avançada com ascite refratária, podem identificar pacientes em extrema urgência para receber um enxerto hepático. Concluindo, a presença de ascite e os níveis séricos de sódio são variáveis importantes associadas à diminuição de sobrevida do paciente, enquanto os candidatos esperam por um enxerto hepático. No entanto, esse estudo conclui que são necessários mais estudos prospectivos multicêntricos para validar essas descobertas, a fim de melhorar a atual política de alocação com base na pontuação PELD. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do GastroPed Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, GastroPed Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!